lá no brejo da cruz. Eletrizados cruzam os céus do Brasil. Na rodoviária assumem formas mil. Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus. Muito sanfoneiro, cego tocando blues. Uns têm saudade e dançam maracatu. Uns atiram pedra, outros passeiam. Mas há milhões desses seres que se disfarçam também. E ninguém pergunta de onde essa gente vem. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite. Eu abro com Brejo da Cruz, uma música de 1984, do Chico, que fala das crianças brasileiras que andam e vagam por aí, que são também o futuro do Brasil, que viram o presente, que viram o passado, e as coisas vão caminhando e não vão tendo a resposta adequada. Alguém pode falar, mas está melhorando, sempre melhora um pouco. Nós precisamos erradicar as situações de miséria. Tem de ser um projeto, um plano, um objetivo de todos os brasileiros, né? E eu, sim, no que eu puder, estou sempre empenhado nisso e sempre estive, né? Ai, como você é bacaninha. Não, é um dever moral, é um dever ético. Olha aqui, eu ontem, né, foi ao ar a entrevista que eu fiz com o presidente Lula. À noite, dei uma olhada nos 5 principais veículos de comunicação do país, veículos de noticiário jornalístico, e não estou colocando aqui os audiovisuais, digamos assim. Havia 14 chamadas, né, 4 eram manchetes, ainda hoje nos jornais impressos, decorrentes da entrevista. A minha única contribuição ali foi eventualmente fazer as perguntas que, portanto, que tinham a ver com as urgências do Brasil, certo, meninos? Porque senão, Sim. Né, ninguém teria dado bola. Imagina, se eu ficasse falando sobre a ocupação da Lua e de Marte, né, falasse, olha, o lunático, falando dos marcianos, né, com Lula, né, não faria isso. Evidentemente, as respostas do presidente aqui têm peso, né? De todo modo, agradeço a acolhida no sentido de reconhecer a importância jornalística das coisas que estavam ali, e mais uma vez agradeço o presidente pela conversa. Sim, os espadachins da reputação alheia apareceram, como sempre, contra Lula, contra mim, secundariamente, mas também, né, porque tem gente que acha que entrevistar bem alguém é ofender o entrevistado. Eu não acho isso. Se eu acho que alguém não é digno para ser entrevistado por mim, eu não entrevisto. É simples assim. O que eu acho horrível é você entrevistar alguém com o objetivo de espicaçar a pessoa, de humilhar a pessoa, ainda que seja uma má pessoa, né? Agora, se você está chamando para uma entrevista pessoal, o seu objetivo é conseguir que essa pessoa diga o máximo que tem de ser dito sobre o interesse público, e no caso eu trato de política, eu trato de economia, eu não trato de outras questões, né?
e você ter uma relação civilizada de maneira que essa pessoa, inclusive, se sinta à vontade para falar aquilo que tem de ser falado. E isso aconteceu, né? E se alguém acha que pode fazer uma entrevista melhor do que aquela, é só ligar, tenta ligar para a assessoria do presidente. Ah, ele não vai falar comigo porque eu sou muito combativo, ou eu sou muito combativa, e comigo ele não vai falar. Então faça o seguinte, faça análises, escreva. Eu escrevo também, eu sou analista também, e tente ser relevante nas suas análises. Ah, você é? Sou. Mas isso custa trabalho. Não é só se colocar como uma primadona que se coloca, que está acima das dissensões humanas. Eu não estou acima das dissensões humanas. Eu faço parte das dissensões humanas. Mas tenho critérios profissionais e técnicos para fazer isso. E sim tenho opinião e expressei as minhas opiniões. E todos aqueles que me derem entrevistas terão de saber que eu expresso as minhas opiniões durante as entrevistas. Porque eu sou um jornalista de opinião. Né? E o resultado foi formidável. Formidável. A entrevista foi transmitida ao vivo pela Band News TV e a Band News TV liderou no horário. Né? Por sua causa, Reinaldo? Não. Entrevista do presidente Lula. Vamos ver, fazendo outras, eventualmente, quem sabe lidere também, né? Aí eu vou achar, Wally Bene, que até, quem sabe, tem um pouquinho só a ver com o meu trabalho. Ah, qualquer um faria a entrevista que você fez. Vai lá fazer! Ora, bolas! Ah, mas comigo o Lula não fala, ele só fala com você porque ele gosta das coisas que você fala. Pois é, então você deveria ter se tornado notável por entrevistar o Bolsonaro. Ficou? Ou outro... ou Temer, ou Fernando Henrique, ou que outra entrevista notável na vida fez? Que eu... enfim. Né? Estou com os afetos de alegria, como diria Spinoza. O que querem saber? Foi uma baita entrevista. Ah, mas o Lula lá uma hora falou que não teve crescimento no ano passado e teve visivelmente... Foi uma atrapalhação de discurso, até porque ele fala assim, rigorosamente assim. No último trimestre do ano passado, a economia encolheu, não cresceu. E, de fato, menos 0,2. Se ele está falando do último trimestre do ano passado, é claro que se pressupõe que nos outros trimestres houve crescimento e que no ano houve. Aí uma hora ele disse, não cresceu no ano passado, ele estava tentando dizer trimestre passado. Né? Ele também se confundiu. E eu na hora não percebi, eu sou transparente, eu na hora não percebi, se tivesse percebido, teria corrigido, porque outros momentos ali eu fiz, não, presidente, o senhor se confundiu e não é. Agora, no geral, foi a entrevista de alguém que tem o que dizer. Você pode não gostar, e é diferente. E não foi uma entrevista pregando golpe. E não foi uma entrevista atacando pessoas vulneráveis. E não foi uma entrevista contestando a vacina e a ciência. E se o presidente aceitar, farei outras. Com ele e com outros. É isso. E algumas questões que eu ainda quero retomar aqui sobre a entrevista. Porque eu quero pontuar algumas coisas. Que começou assim, oh meu Deus, vejam o que ele falou. Eu não sei em que momento, Wally Bene, a nossa imprensa ficou assim tão com os punhos de renda, tão fofa, que um presidente não pode ter opiniões sobre economia, sobre política. Não. Ele teria antes, sei lá, de pedir desculpa para alguém. Olha, vocês me desculpem, eu tô aqui, eu não vou fazer proselitismo desse... Eu tenho aqui 4 mensagens de gente muito grande do chamado mercado financeiro me parabenizando pela entrevista. Parabenizando no que me compete, né? E concordando com afirmações do presidente Lula. Não é assim como vocês pensam. Né? Para alguns idiotas, seria muito bom que o mundo se resumisse, se dividisse entre os que apoiam Lula
e antes que não apoiem o Lula, antes que apoiem o mercado, e antes que não apoiem o mercado, antes que apoiem não sei o quê, e que apoiem não sei o quê. Não! Não, não é assim. Não? Há matizes que precisam ser pensadas. Precisam ser pensados. Não? E esses matizes fazem toda a diferença. Entende? Às vezes, deslocando um grauzinho de nada, muda radicalmente as coisas. Há um salto de qualidade nas coisas. Há uma hora que o arsênico vira veneno. Mas ele pode ser, boa parte do tempo, remédio. Passou, vira remédio. Isso tem até uma tradução física, viu, Larissa? Física mesmo do corpo. Já fez alongamento, Larissa? Sim. Vocês mulheres gostam de alongamento. Homens odeiam alongamento. Aí, assim, todas as vezes que eu fiquei com vontade, eu preciso retomar as minhas aulas, de bater no meu treinador, mas não bati, claro, é a hora do alongamento. Porque tá indo assim, tá indo, e aí, tá ok? Ele dá uma entortadinha no pé, dá um choque na nuca, entende? E aí você fica com vontade de bater nele. Porque muda, viu, Larissa? É um grauzinho. Na política também é assim, tem coisa que muda um grauzinho e já faz uma baita diferença.